A pesquisa é fundamentada e metodologicamente construída, objetivando a resolução ou o esclarecimento de um problema. O problema é o ponto de partida da pesquisa. A percepção de um problema, então, é o que leva ao raciocínio que gera a pesquisa. E nesse processo, você formula hipóteses. Da sua formulação dependerá o desenvolvimento de sua pesquisa. O que é um problema de pesquisa? Na acepção científica, problema é qualquer questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Problema é uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução. Simplificando, problema é uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo o processo de pesquisa irá girar em torno de sua solução. Como exemplo de problemas de pesquisa, temos: qual a composição da atmosfera de Vênus? Qual a causa da enxaqueca? Qual a origem do homem americano? Será que a propaganda de cigarros pela TV induz ao hábito de fumar? A formulação de um problema tem relação com as indagações. Como são as coisas? Quais as suas causas? E quais as suas consequências? A escolha do problema de pesquisa. Muitos fatores determinam a escolha de um problema de pesquisa. O pesquisador, neste momento, deve fazer as seguintes perguntas: o problema é original? O problema é relevante? Ainda que seja interessante, é adequado para mim? Tenho possibilidades reais de executar tal pesquisa? Existem recursos financeiros que viabilizarão a execução do projeto? Terei tempo suficiente para investigar tal questão? O problema sinaliza o foco que você dará à pesquisa. Geralmente você considera na escolha deste foco a relevância do problema. O problema será relevante em termos científicos quando propiciar conhecimentos novos à área de estudo, e em termos práticos, a relevância refere-se aos benefícios que sua solução trará para a humanidade, país, área de conhecimento, entre outras. A oportunidade de pesquisa. Você escolhe determinado problema considerando a possibilidade de obter prestígio ou financiamento. Formulação do problema de pesquisa. Na literatura da área de metodologia científica, pode-se encontrar várias recomendações a respeito da formulação do problema de pesquisa, como recomendações que não devem ser rígidas e devem ser observadas como parâmetros para facilitar a formulação do problema. Veja algumas dessas recomendações. O problema deve ser formulado como pergunta, para facilitar a identificação do que se deseja pesquisar. O problema tem que ter dimensão viável, deve ser restrito para permitir a sua viabilidade. O problema formulado de forma ampla poderá tornar inviável a realização da pesquisa. O problema deve ter clareza. Os termos adotados devem ser definidos para esclarecer os significados com que estão sendo usados na pesquisa. O problema deve ser preciso. Além de definir os termos, é necessário que sua aplicação esteja delimitada. O que são hipóteses? Hipóteses são suposições colocadas como respostas plausíveis e provisórias para o problema de pesquisa. As hipóteses são provisórias porque poderão ser confirmadas ou refutadas com o desenvolvimento da pesquisa. Um mesmo problema pode ter muitas hipóteses, que são soluções possíveis para sua resolução. A ou as hipóteses irão orientar o planejamento do procedimento metodológico adotado e necessário à execução de sua pesquisa. O processo de pesquisa estará voltado para a procura de evidências que comprovem, sustentem ou refutem a afirmativa feita na hipótese. A hipótese define até aonde você quer chegar e, por isso, será a diretriz de todo o processo de investigação. A hipótese é sempre uma afirmação, uma resposta possível ao problema proposto. As hipóteses podem estar explícitas ou implícitas na pesquisa. Quando analisados os instrumentos adotados para a coleta de dados, é possível reconhecer as hipóteses subjacentes, as implícitas, que conduziram à pesquisa. A formulação das hipóteses é quase inevitável para quem é estudioso da área de pesquisa. Geralmente, com base em análise de conhecimento disponível, o pesquisador acaba apostando naquilo que pode surgir como resultado de sua pesquisa. Uma vez formulado o problema, é proposta uma resposta suposta, provável e provisória. A hipótese, que seria o que ele acha plausível como solução do problema.
Características das hipóteses. Muitos autores já determinaram as características ou critérios necessários para a validade das hipóteses. Eis algumas delas. Consistência lógica. O enunciado das hipóteses não pode ter contradições e deve ter compatibilidade com o corpo de conhecimentos científicos. Verificabilidade. Devem ser passíveis de verificação. Simplicidade. Devem ser parcimoniosas, evitando enunciados complexos. Relevância. Devem ter poder preditivo e ou explicativo. Apoio teórico. Devem ser baseadas em teoria para ter maior probabilidade de apresentar genuínas contribuições ao conhecimento científico. Especificidade. Devem indicar as operações e previsões a que elas devem ser expostas. Plausibilidade e clareza. Devem propor algo admissível e que o enunciado possibilite o seu entendimento. Profundidade, fertilidade e originalidade. Devem especificar os mecanismos aos quais obedecem para alcançar níveis mais profundos da realidade, favorecer o maior número de deduções e expressar uma solução nova para o problema. Classificação das hipóteses. O problema, sendo uma dificuldade sentida, compreendida e definida, necessita de uma resposta provável, suposta e provisória, que é a hipótese. A principal resposta denominamos de hipótese básica, e esta pode ser complementada por outras denominadas hipóteses secundárias. Hipótese básica é a afirmação escolhida por você como a principal resposta ao problema proposto. A hipótese básica pode adquirir diferentes formas, tais como afirmar em dada situação a presença ou ausência de certos fenômenos. Se refere à natureza ou características de dados fenômenos em uma situação específica. Aponta a existência ou não de determinadas relações entre fenômenos. Prevê variação concomitante, direta ou inversa, entre fenômenos. Hipóteses secundárias são afirmações complementares e significam outras possibilidades e resposta para o problema. Podem abarcar em detalhes o que a hipótese básica afirma em geral. Podem englobar aspectos não especificados na hipótese básica. Podem indicar relações deduzidas da primeira. Podem decompor em pormenores a afirmação mais geral. Podem apontar outras relações possíveis de serem encontradas. Como formular hipóteses? O processo de formulação de hipótese é de natureza criativa e requer experiência na área. A formulação de hipóteses pode usar as seguintes fontes: observação, resultado de outras pesquisas, teorias, intuição.